O tema da mensagem é ter e possuir. Repitam comigo: ter e possuir. É a mesma coisa? É diferente? Vamos ver o que Deus fala conosco nessa noite, amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Salmos capítulo 2, versículo 8. Coloca no telão, Bruna, para não deixar ninguém envergonhado, por favor. Salmos capítulo 2, versículo 8. Não é o texto dessa noite, mas vamos meditar em algo que Deus está falando há um certo tempo e tem nos impulsionado. Salmos capítulo 2, versículo 8 diz: pede-me. O salmista começa dizendo então: pede-me. Por que ele Por que ele não começa direto: eu te darei as nações? Se ele diz pede-me, é porque tem faltado nas nossas vidas a fé necessária, a compreensão necessária de que Deus é o Deus do impossível, que Ele dá de acordo com a sua fé. Por isso ele diz: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua o quê? Posse. Por que ele não diz pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra para que as tenha? Não é a mesma coisa ter e possuir? Não é a mesma coisa ter e possuir? Por que ele usou essa palavra aqui como posse? Vou dar uma pausa aqui. Vamos continuar. Para possuir. Princípios para possuir. E nessa noite eu quero falar. Eu vou usar dois textos paralelos. Vou falar de Josué. E vou usar um texto também que foi escrito aos Efésios. Então, por favor, eu convido você a abrir a tua Bíblia em Josué, capítulo 1. Josué foi o líder que levou o povo de Deus à conquista da terra prometida. Após aquele longo período de 40 anos, rodando no deserto, um povo teimoso, que poderia ter alcançado o seu destino muito mais rápido, mas ficou dando voltas. Quantos aqui conseguem discernir? A tua vida de repente já passou, a tua vida está passando, e você se sente como o povo de Israel, não alcançando aquilo que Deus havia prometido para você, ou não alcançando os sonhos que estavam no seu coração. Alguém se identifica com isso ou não? O tempo vai passando. Josué capítulo 1, versículo 1 ao 9 nós vamos ler. Josué 1, versículo 1 diz: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Promessa de Deus. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Ou seja, a promessa dada a Moisés não ia parar ali. Josué ia ser participante também dessa promessa. Todo lugar
voltando aqui no versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha que palavra que Deus entrega a Josué. Só que ele percebe algo na vida de Josué. Ele começa o versículo 6 dizendo: sê forte. Versículo 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Versículo 7. Tão somente, segunda vez, tão somente, sê forte. Repitam comigo, sê forte. Forte. E muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Versículo 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho. Ele põe uma condicional. Você percebeu aqui? Não terminei ainda a leitura, mas perceba o que Deus coloca aqui nas entrelinhas. Eu vou prosperar o teu caminho, Josué. Mas ele diz aqui antes: eu entrego o livro a você, eu entrego a lei a você. Nela medite de dia e de noite, para que você tenha orientação, para que você saiba como conduzir esse povo, para que você compreenda a forma como eu desejo prosperar o meu povo, para que daí então prospere o teu caminho e serás bem sucedido. Aí no versículo 9 ele diz: não te mandei eu. Versículo 9: não te mandei eu. E pela terceira vez, o que é que ele repete? Ser forte. Quando Deus fala 3 vezes ser forte, é porque Ele sabe da nossa limitação, é porque Ele sabe que nós podemos parar, nós podemos paralisar. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ele repetiu 3 vezes a palavra esforça-te, ou seja forte. 3 vezes. Agora pula para Efésios capítulo 1, deixa marcado aí, não vai se esquecer. Efésios capítulo 1, versículo 1. Falávamos de Josué, agora o apóstolo Paulo se apresenta. Efésios 1, versículo 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Versículo 2: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4: assim como escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Aqui o apóstolo Paulo faz a sua carta de visita. E você leu nessa noite 2 textos. Leu Josué e leu Efésios. E o livro de Josué e Efésios, eles possuem semelhanças. E eles falam sobre
atitudes como ter e possuir. Amém? Perceba que nós podemos ter algo e nunca possuí-lo. Nós podemos, entenda bem isso, esse mistério da parte de Deus. Nós podemos ter algo à nossa disposição, algo, porém, não possuí-lo. Então eu queria, nesta noite, começar a desenvolver esses princípios. Ter e possuir. Quantos aqui sabem que a saúde é uma herança que nós temos? Quantos sabem? Levanta a mão só para curiosidade. Então por que ainda se encontram muitos enfermos? Você que levantou a mão, você sabe. A saúde é uma herança da parte de Deus. Amém? Quantos sabem que Deus determinou abençoar a vida de cada um sem limites até que haja superabundância? Quem sabe disso? Amém? Nós temos um consenso aqui. Então, porque você ainda não tomou posse daquilo que Deus tem designado a você. Ter e possuir, a palavra desta noite. Quantos solteiros se encontram aqui nesta noite? Levanta sua mão sem vergonha mesmo. Agora é a hora, de repente você está sentado do lado da sogra, de repente está sentado do lado do cunhado, da cunhada, você não sabe. Receba aí. Crede em meus profetas e prosperareis, né, diz a palavra. Mas não era isso que eu ia pregar. Você que é solteiro, que já baixou a mão inibida, sabe que Deus tem preparado para você aquilo que Ele pensou a dedo, que Ele escolheu a dedo. Um homem para você, minha querida, uma mulher para você, meu querido. Quem tem certeza disso? Que solteiro tem certeza disso? E por que ainda vocês não têm? Não vem com aquele papo que é por escolha. Escolha delas. Não vem manipular a palavra, há tempo para todas as coisas. Por que você ainda não tem? Porque todas as bênçãos eu já possuo. Na verdade, todas as bênçãos eu já tenho. O que eu preciso é possuí-las. Nessa noite eu li, você leu, que nós já fomos abençoados. Quer você queira, quer não. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção, ou com bênçãos espirituais. Não é isso que você leu nessa noite? Ou fui só eu que li? Já fomos abençoados. Só que aqui está o X da questão. Aqui está. Porque existem condições para possuir. Eu já recebi, eu já tenho, Deus já me entregou, Deus já separou para mim. O que eu preciso é compreender o que eu tenho que fazer para possuir, para tomar posse, como nós lemos em Salmos capítulo 2. Falei nessa noite acerca de saúde, falei nessa noite acerca de sentimentos. Nem entrei na parte de conquistas, de finanças, nem entrei nessa parte. Apesar do nosso Deus ter separado para os seus filhos a porção certa para cada um. Só que nessa noite Deus quer que você compreenda que as coisas de valor, o que tem valor, é preciso trabalhar para encontrá-la. Você precisa compreender que aquilo que Deus tem separado para você de valor, seja ele emocional, seja ele espiritual, seja ele material, você precisa conquistar. Amém ou não amém? Estão comigo? Temos universitários aqui, pessoas que estão estudando. Ou o povo é formado ou o povo não quer ter cultura. Quem é universitário aí? Você decidiu
escolher uma profissão, ter um diploma. Porém, se você tem um mínimo de temor a Deus, se você tem um mínimo de amor ao teu país, você não escolheu pela parte mais fácil, que é comprar um diploma. Posso ouvir um amém? Então estamos juntos, a interação na conversa. Então, se você escolheu a parte trabalhosa da situação, você vai passar pelo menos 2 anos, não é isso? Quem escolhe fazer a parte tecnóloga, são 2 anos, né? É isso, né? Ou 4, 5, depende do que você for estudar, até mais. Mas você precisa investir tempo, você precisa estudar, comer livros, perder horas de sono, se preparar para conseguir o teu tão sonhado diploma. Você até pode ter potencial, mas você precisa possuir, você precisa conquistar. Você pode ser uma pessoa que domine o assunto onde você trabalha, porém, para obter o diploma você precisa trabalhar, você precisa passar ali por momentos para tomar posse daquele diploma. Estão comigo ainda? Posso continuar desenvolvendo? Maravilha. Josué, voltando aqui para o nosso texto, ele entra então. Ele é direcionado a entrar à terra prometida. Foi isso que nós lemos nessa noite? Ele é chamado então para ir à terra prometida. Possua. Eu jurei aos seus pais que daria essa terra. Só que algumas pessoas pensam que tudo vem de maneira fácil. Afinal, ele seguia Moisés, já havia uma promessa sobre Moisés, era só ele ir na aba de Moisés e pegar a bênção de Moisés, que iria recair sobre todos. Só que ali, Josué, entre na terra prometida, está vendo? Está vendo tudo aqui? Então maravilha, agora entra e possua-o. Tome posse. Mas Senhor, tem guerreiros aqui. O Senhor disse que me daria a terra prometida. Já parou para pensar? Na hora que Josué chega, vê aquela oposição, Josué vê aquilo que ele teria que enfrentar. Quando Deus disse para você que você seria bem sucedido no teu negócio, você viu concorrentes, você viu concorrentes desleais, você viu um imposto que você precisa pagar, mas diminui a minha margem de lucro, mas precisa pagar. Mas Senhor, o Senhor disse que eu conquistaria, que eu isso, que eu aquilo. Está tudo disponível para você nas regiões celestiais. Agora vá e possua. Vá e possua. Tem que possuir. Mas vai custar muito caro. Vai custar tempo, vai custar fé, vai custar momentos de entrega a Deus. Se você não tem esse hábito, adquira. Amém? Adquira o hábito para ver diferença na sua vida. Falamos também lemos Efésios nesta noite, vimos um pouco acerca de Paulo. Paulo, quando ele fala aos Filipenses, no capítulo 3, se você puder colocar, capítulo 3, versículo 8, ele traz aqui um segredo, o apóstolo Paulo dizendo, não era qualquer um. Ele fala todas as coisas aqui, sim, deveras, considera tudo como perda, blá, 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 blá. Na última parte do versículo, ele diz que tudo isso para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo. Como assim? Como assim? Olha só a ambição mais preciosa do apóstolo Paulo. Deveras considero tudo como perda. Depois você lê o capítulo 3 de Filipenses. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Eu perdi tudo.
Tudo que eu tenho, tudo que eu desejava não tem importância se comparado a ganhar a Cristo. Ele diz: eu quero ter Cristo. Para ter acesso, para ir ao encontro das regiões celestiais, eu preciso de um caminho, e esse caminho é Cristo. Eu preciso compreender que eu preciso ir ao encontro de Cristo. Eu preciso ganhar a Cristo. Mas se você acorda 11 horas da manhã, você não vai querer competir com aquele que acorda às 6 da manhã para buscar a Cristo, para orar, arregaça as mangas e vai trabalhar. Você não vai querer se comparar, você não vai querer se nivelar com essa pessoa. Porque essa pessoa, ela vai ganhar a Cristo mais fácil do que você. Não digo que haja facilidade, porém, a possibilidade dessa pessoa é muito maior do que a sua. Portanto, há um preço a ser pago. Salomão diz para você que se identificou com as 11 horas da manhã: vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Amém ou não amém? Ainda estão comigo? Eu posso continuar? Ou o Espírito Santo já começou a falar com alguém? Os dois, né? Em nome de Jesus, né? Senão eu paro aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Segundo ponto. Você só possui aquilo que você conhece. Que você tem conhecimento. Se você tem conhecimento que o seu Deus é o Deus do impossível pela fé, você vai, seja o problema qual for, porque você sabe que o seu Deus vai te conduzir a isso. Se você ainda não compreendeu, durante a mensagem, Deus vai falar ao teu coração. Agora, quando você sabe o que tem, nasce dentro de você um desejo por possuir. Quando chegamos aqui, nós viemos debaixo de uma palavra profética, nós viemos debaixo de uma palavra que nós compartilhamos com todos. Uma palavra de um quartel-general para a região, um local onde seria uma grande locomotiva, onde vários vagões seriam lançados. A palavra foi lançada, e eu creio que tudo já está nas regiões celestiais. E eu louvo a Deus pela igreja de Franca, eu louvo a Deus pela igreja de Bebedouro, de Barreto, Sertãozinho, Batatais, Jaboticabal, Morro Alto, Brodravski, Jardinópolis. Eu louvo a Deus. Eu ainda não as vejo, mas já estão nas regiões celestiais. Eu ainda não posso ver, eu ainda não posso ter, mas eu já recebi. Você já recebeu como parte deste corpo. O que Paulo diz é que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Posso te dizer mais uma coisa? Sim ou não? Então vamos comigo. Isaías 52, no versículo 7, o profeta Isaías traz uma mensagem fantástica, que ela é repetida posteriormente no Novo Testamento. Isaías 52, versículo 7, diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação. Vamos lá, Data Show. Do que diz a Sião, o teu Deus reina. Romanos 10, versículo 15. Agora é Paulo falando aos romanos aquilo que Isaías havia declarado. Romanos 10, versículo 15 diz: quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Ou seja, ele está declarando: bendito os pés. Sabe por que os meus pés são benditos?
Sabe por que os pés do pastor Pablo são benditos? Porque nesta noite eu estou anunciando a vocês as boas novas. Os seus pés são benditos toda vez que você declara as boas novas, que você anuncia as boas novas. A Bíblia diz para você, os teus pés são benditos, aonde você pisar, há a bênção do Senhor, porque você está declarando paz, boas novas. Posso ouvir um amém? Aleluia! Anunciar aquilo que nos foi compartilhado, aquilo que nos foi dado. Só que agora eu vou pegar no seu calo. Não adianta você falar amém para tudo. É preciso mudar. Não adianta falar amém para tudo. Romanos 10:15. Eu vou ler do começo do versículo 10:15. E como pregarão? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam o evangelho da paz. Está com problema, Data Show? Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Você está em Romanos 10:15 aí? Olha agora o versículo 16. Para aquele que diz amém para todas as coisas. Versículo 16 diz, mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Isaías declarando, quem creu na nossa pregação? Isso está em Isaías 53, versículo 1. Me acompanha. Data Show 53, Isaías. Não dá para esperar. Isaías 53, versículo 1 diz, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele. Ele continua declarando aqui uma palavra messiânica. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Olha aqui isso. Homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. E ele continua dizendo, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha só, anos antes do nascimento de Cristo, Isaías já profetizando, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ou seja, você já foi curado, você já foi curada. Quando Cristo morreu na cruz, Ele destruiu a enfermidade. Ele não deixou a enfermidade caminhar. Ele não deixou, tudo bem, essa enfermidade pode, não, mas não, o câncer pode ir o câncer, pode ir a AIDS, pode ir, o que mais pode ir? Pode ir uma gripe que for mais avançada, não, Cristo ele destruiu a enfermidade na cruz. Só que na cruz ele não se deteve a isso, ele ainda destruiu a pobreza, ele destruiu a morte. Então me diz uma coisa, por que é que, não é meio de comparação, mas por que é que os piores carros normalmente são dos evangélicos? Normalmente são dos cristãos. E ainda vai lá e coloca o adesivo. Foi Deus que me deu. Misericórdia, você não sabe se foi Deus, se foi o diabo.
Misericórdia. Se Deus destruiu a pobreza na cruz, entenda isso, eu não estou querendo que você saia amanhã, vá e faça um carnê de 90 parcelas, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas por que é que o seu vizinho, que não conhece a Cristo, está muitas vezes quilômetros à tua frente? Será que é porque ele sai de casa cedo, se esforça, trabalha? Vocês lembram que Deus falava a Josué? Josué, esforça-te, seja forte. Patrick, seja forte. Seja forte. Ah, meu vizinho, ele deve estar com algum cambalacho. Trabalhador, Deus não abençoa somente aquele que vem na igreja. Entenda bem isso. Entenda bem isso. Muitas vezes você pensa que só aquele que vem na igreja é abençoado. Você deveria estar à frente do teu vizinho, se você tivesse uma vida de oração. Se você não ficasse até tarde assistindo televisão e com desculpa de acordar cedo. Oi? Estão aí comigo ainda? Ou vocês estão com fone igual ao do João Marcos? Estão ouvindo? Deus está falando contigo? Então continua. Então, se nós vemos que Cristo passou por tudo isso, o profeta já ia declarando aquilo que ele ia no Novo Testamento passar. Cristo então, ele já habilitou para mim, já habilitou para você todas as coisas sobre a nossa vida. Agora o que nós precisamos é possuí-las. Já foi habilitado. Na cruz já foi conquistado tudo. Estão comigo ainda? Na cruz nós recebemos isso, porém não é mágico. Não é algo mágico. Você precisa possuir. Você já tem, mas você precisa possuir. Agora, se você não tivesse, aí sim, você poderia acordar 4 horas da manhã, trabalhar o dia inteiro, que no final do dia você não ia ter mesmo. Só que é o contrário. Deus já te abençoou com toda sorte de bênção. Deus já decretou sobre você vitória, vitória, vitória. Então para de viver derrota, derrota, derrota. A cada derrota que você sofre, entenda, existem muitas que vêm para te fortalecer. Porém, a cada derrota que você abraça para você, aceita para você, você diz: o meu Deus, Ele não pode todas as coisas. Ou meu Deus se esqueceu de mim. Para que você entenda um pouquinho melhor, é como se você possuísse uma casa e nela estivessem inquilinos instalados que não honram com o seu compromisso do aluguel. Você vai à justiça, atrás dos seus direitos, para tomar posse, para que em determinado tempo os inquilinos saiam e você se aproprie de algo que é teu. Deu para entender ou não? De algo que já é teu. Vai custar, vai dar um trabalho, mas já é seu. Você vai tomar posse, mas é custoso, é trabalhoso. Agora repita comigo: as bênçãos de Deus são minhas. Então entenda que assim como o exemplo da casa, a casa ela é minha, mas ela está ocupada. Eu não estou ainda enxergando, eu não estou ainda visualizando, mas eu vou, pela fé, expulsar os intrusos daquilo que é meu, e eu vou possuir em nome de Jesus, amém? Quem está comigo, dá um glória a Deus aí. Louvado seja Deus. O problema de tudo é não compreender o Evangelho na sua essência. O problema de tudo é você colocar limite para tudo, condição para tudo, empecilho em tudo, e você vive então um Evangelho light.
O evangelho, você cria uma nova segmentação, você se torna então um evangélico, que é aquele que segue o evangelho, né? Um evangélico não praticante. Uma nova classificação você acaba de abrir. Por não compreender o evangelho na sua essência. Por não compreender a profundidade do evangelho. E você sempre com argumentos, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o meu coração. Ele vai fazer. É você quem deve entrar na terra prometida e possuir. Josué, vá à terra prometida e possua. Não estava simplesmente entregue de bandeja. Josué, vai e conquiste aquela cidade. Ela é tua, mas você precisa possuir. Queria deixar aqui então algumas dicas. Levantei aqui 36 dicas, mas estamos super atrasados e eu vou deixar para uma outra semana. Essa eu peguei do pastor Bigatti. Já que vocês insistem, há um clamor, eu vou falar mais só 8. Eu vou diminuir. Primeira dica para você possuir. Primeira dica para você conquistar. É ter conhecimento. Você precisa conhecer para possuir. Quando você sabe que você já tem algo, fica tudo mais fácil. Que já é teu, fica tudo mais fácil. Algo que já pertence a você, é muito mais fácil de você ir ao encontro. As bênçãos espirituais, Ele está dizendo: eu tenho para você paz, eu tenho para você alegria, eu tenho para você alegria, mas ela não é limitada, ela é abundante. E aonde é que ela está? Eu só estou vivendo aflição nas regiões celestiais, com Cristo Jesus. Ainda tem um guardião, não tá largado, tá lá. O que é? Você, Daniel, você quer essa bênção? Toma. Vamos lá, Daniel, no arquivo, pá. A paz que você precisou. A Brenda precisa de alegria? Então tá bom, vamos lá no arquivo dela. Ela vai no arquivo, né? Chama a existência essa alegria. Toma a alegria tua, já está conquistada. A plenitude. Nós precisamos ir ao encontro, já temos, porém precisamos possuir. Então o segundo ponto, eu já entendi que o primeiro eu preciso ter conhecimento. Então eu já sei, eu tenho isso, eu preciso possuir. Maravilha, o conhecimento de que eu já sou agraciado pelo meu Senhor. Então para possuir, segundo ponto, eu preciso trabalhar. Vira para a pessoa do seu lado e fala: você precisa trabalhar. Com essa animação, é a mesma coisa de você falar para os nossos irmãos em Brasília que no dia 31 de dezembro eles precisam estar às 6 horas da tarde lá. É a mesma animação que eles vão dizer: sim, eu estarei 6 horas da tarde, espere. Então vira com voz profética para o teu irmão e diz: é preciso trabalhar. Quem não está trabalhando amanhã já sai 7 horas da manhã para entregar currículo. Você precisa estar disposto a realizar o trabalho de 2, 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Ai, mas está tão difícil. Estamos em momentos de crise. Momento de crise, nós estamos falando tanto sobre isso. É o tempo da oportunidade, arregaça a tua manga, faz o trabalho de 2, 3, 4, vai, trabalha. 6 dias trabalharás, e no sétimo, mas antes do 7º dia, vem 6, vem trabalho. Você precisa trabalhar. Eu estou falando isso de uma maneira tão romântica, de uma maneira tão tranquila. Se você for a 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, 2TS, capítulo 3, versículo 10. Eu falo de uma maneira tranquila.
apóstolo Paulo já diz: porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Vou começar a colocar o apóstolo Paulo nas pregações, colocar ele na escala de pregação. Vai ter transformação. Ele diz então: não quer trabalhar, não tem problema nenhum, mas também não coma. Não tenha direito a isso. Queremos pessoas que trabalhem. O reino de Deus quer pessoas que trabalhem. Pessoas que arregassem as mangas. Senhor, o Senhor me disse: pede-me e eu te darei as nações. Maravilha! Que bênção! Ribeirão é nosso, maravilha! Vamos pregar. Vamos convidar pessoas para vir à casa do Senhor. Vamos trabalhar. Se o evangelho não for pregado, como isso vai acontecer? Por que é que nós precisamos trabalhar? Porque o trabalho nos faz possuir. Quando eu trabalho, quando você trabalha, nós temos então acesso, nós possuímos. Então, é preciso conhecimento, é preciso trabalho. Em terceiro lugar, é preciso, para possuir, correr riscos. É preciso correr risco. Josué, ele não cruzou o Jordão, ele não atravessou o Jordão passando bronzeador. Ele passou ciente dos riscos que ele teria a enfrentar. Riscos. Repita aí no seu lugar: riscos. Eu preciso passar por riscos. Agora, se você é medroso, se você é medrosa, você não vai conseguir enfrentar risco, você não vai conseguir correr risco. De repente você é daquela pessoa que não compra ovo para não ter que descascar, para não ter que tirar as cascas, não quer correr risco do ovo se arrebentar. Nunca vai possuir nada. Nunca vai possuir nada. Quem não corre riscos não possui nada, por não correr riscos. Amém? Eu não pego um avião porque eu tenho medo de pegar avião. Não é o meu caso, mas tem gente que tem medo de pegar avião. Não pego avião porque eu tenho medo. Não é o caso de vocês, mas vai e fica em casa. Corre o mesmo risco, vai e fica no sofá e engorda 30 quilos comendo, assistindo televisão. Vai passar por riscos. Então nessa noite o Senhor quer dizer para nós, o Senhor quer deixar no nosso coração, que o tamanho, guarda bem isso no teu coração, o tamanho da minha conquista, o tamanho da sua conquista, é proporcional ao tamanho do risco que eu estou disposto a correr. Posso ouvir um amém? Então repita aí no seu lugar: o tamanho da minha conquista é proporcional ao tamanho do risco que eu estou disposto a correr. Amém? Quantos sabem que casar é correr riscos? Cada um tem opinião, mas não se manifeste assim tão ferozmente que você pode ter problema em casa. E quantos sabem que ficar solteiro é correr risco maior? Você corre vários riscos. Agora imagine você, o seu Zé está lá, nunca namorou, nunca casou, nunca teve filho, nunca teve neto. E o risco que ele tem de que no velório dele não apareça ninguém. É um risco que ele corre. Falo isso de uma maneira descontraída, mas é um risco. Você não provar daquilo que Deus tem separado para você. E fica solteirão.
casamento, ele só não é bênção para quem não vive no centro da vontade de Deus. Se você casou e é tomado por ciúmes, entenda, você está fazendo algo errado. O que Deus tem é perfeito, ou não? O que Deus tem é agradável, ou não? Sim ou não? O que Deus tem é bom. Logo, se eu não estou vivendo, claro, casamentos eles possuem crises, possuem momentos de dificuldade. Mas se você vive nessa dificuldade constantemente, você está fora da vontade de Deus. Está correndo riscos, porém, de não provar a vontade de Deus. E quando você corre e passa por esses riscos, a probabilidade de você tomar posse daquilo que Deus te deu é certo. Precisamos passar por riscos. Você acredita que Jesus Cristo, ele passou por riscos na terra? Você acredita nisso? Jesus, ele correu riscos na terra. Quando ele desce dos céus para morrer na cruz, ele passou por diversas vezes, tentaram impedir que o sacrifício dele acontecesse. Então nessa noite eu vou me posicionar, nessa noite você vai se posicionar. Então declare com a tua voz profética, o profeta de você mesmo. Diga numa voz que você consiga convencer os teus neurônios nessa noite. Eu vou elevar. Eu vou elevar a minha tolerância aos riscos. Amém? Aleluia. Quarto ponto. Eu entendi então que eu preciso ter conhecimento. Eu preciso trabalhar. Eu preciso passar por riscos, correr riscos. E eu também preciso vencer o temor para conquistar. Por isso a Bíblia diz, falou com Josué: Josué, não temas. Ele tinha algo a possuir. Por isso Deus diz a ele: não temas. Quantos sabem que o temor é o maior ladrão? Ele é o maior ladrão das bênçãos nas nossas vidas. O medo descontrolado é o maior ladrão. Muitos acreditam que se possuirmos medo em uma determinada circunstância, o que nós estamos fazendo não é de Deus. Agora me diz uma coisa. Você acha que Davi, quando ele olhou aquele gigante, você acha que Davi estava como? Estava com as pernas tremendo. Poderia usar uma expressão que eu escuto as crianças aqui, às vezes da igreja, falando, mas eu acho que é pesado para o horário. Não posso falar, estou no altar, gente, pelo amor de Deus. Mas ele estava ali de medo. Ele estava passado de medo, ele estava com muito medo. Mas como que ele conseguiu ir adiante? Se você olhar na Bíblia, todos aqueles que fizeram algo grande para Deus, todos que fizeram uma conquista grande para Deus na Bíblia, fizeram muitas vezes tremendo de medo, morrendo de medo, mas fizeram apesar do medo. Eles venceram o temor. Então eu compreendo nesta mensagem que eu tenho que funcionar apesar do medo. Eu tenho que funcionar. Eu não tenho outra possibilidade. Eu preciso funcionar apesar do medo que eu sinto. O medo muitas vezes te faz olhar a circunstância com outros olhos. Você não vai prepotente, você não vai com soberba.
O medo te deixa humilde. Você olha com outros olhos. Por isso Deus diz a Josué: Josué, não temas. Por que ele diz isso? Ele sabia que Josué, ao entrar na terra prometida, ele ia ter medo. Ele iria ter medo diante da situação, mas ele foi levado por uma palavra, ele foi impulsionado por uma palavra de Deus. A palavra o levou a ir possuir aquela terra. Por isso Deus disse: Josué, não temas. Não temas, não tenha medo. Seja forte, seja corajoso, seja valente. Aperta a mão da pessoa que está ao seu lado. Se puder, abrace a pessoa que está do seu lado e declare a ela: não temas, seja valente. Não temas, seja valente. Chega de abraço, chega de abraço. Tem gente que aproveita, né? Tem gente que aproveita. Será que aqui nós teremos valentes então? Será que nós teremos valentes aqui então? Que vão passar por tudo isso, porque conhecem, sabem o que Deus designou para eles. São pessoas que trabalham. São pessoas que enfrentam riscos. São pessoas que passam pelo temor, passam pelo medo. E um quinto ponto, você precisa, para possuir, você precisa ter fé. Todo cristão precisa ter fé. Então por que você não tem? Por que muitas vezes você só reclama do infeliz que está no inferno? Por quê? Porque para possuir você precisa ter fé. E o mais curioso, o significado de fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu espero, porque eu sei que eu tenho, porém eu não vejo. Prova das coisas que eu não vejo. Isso é fé. Porque você ter fé diante daquilo que você vê, daquilo que é palpável, é muito fácil. Fé diante daquilo que você vê é muito fácil. Agora, Josué, vai à terra prometida e possua. A Bíblia ainda diz: se creres, verás a glória de Deus. Fé. É preciso ter fé. É preciso se abster da síndrome de Tomé. É preciso abandonar. Se eu não vejo, eu não consigo crer. Posso dizer algo? Deus não vai trabalhar nessas pessoas. Deus não vai trabalhar nessas pessoas. E o ponto chave aqui é: como você se move quando você não vê nada? Oi. Posso continuar? Como você se move quando não vê nada? Hoje é muito fácil você chegar, sentar nessa cadeira e criticar a igreja. Que cor feia, né? Poxa, essa cor aí. Não... Mas quem foi que veio pintar? Quem foi que abdicou de horas de lazer para pintar? Quem foi? Quem foi que teve fé quando o salão era pequeno, nós tínhamos 60 pessoas e colocamos 150 cadeiras? Fé. Não vejo essas pessoas, mas elas estão aí. Senhor, que loucura, você quer colocar 300 cadeiras aí? Para quê? A gente não tem essas pessoas no domingo à noite. Fé. Fácil criticar quando tudo está feito. Agora, quando não há nada, é necessário fé.
Quando não há nada, é necessário acreditar em uma única palavra, que é fé. Não é palpável, mas eu creio que vai acontecer. Deus já liberou? Quem recebe essa palavra da parte do Senhor? Amém? Fé. Sexto ponto. Para a conquista é necessário confissão. Nós lemos aqui em Josué, no versículo 8: não cesses de falar deste livro da lei, não pares de confessar acerca desta lei, não pares de anunciar esta lei. E ele diz: não se aparte da sua boca este livro. Confissão para a conquista. Agora, se você está aí sempre declarando, não vai dar certo, sempre algo vai dar mal. Uma hora é crise, outra hora é o tempo, outra hora é a saúde, sempre vai haver algo. Você só fala daquilo que você possui. Você não pode falar com fé se você não possui fé. Você não pode falar de uma certeza se você não possui essa certeza. Estão comigo ainda? Posso continuar? Quer que eu pare e eu volte semana que vem? Então vamos continuar. Sétimo ponto. Você entendeu? Você precisa de fé. Um sétimo ponto para a conquista é: eu preciso estar focado em algo para possuir, para conquistar. Isso quer dizer que se eu saio metralhando em todo lugar, uma hora está vendendo plano médico, outra hora está vendendo celular, outra hora está vendendo túmulo no cemitério, outra hora está vendendo plano odontológico, outra hora está vendendo carro, outra hora está vendendo chiclete, sei lá, não tem foco. Entenda que há poder no foco. Quando você tem foco, você tem poder. Se você tem foco, você tem uma ideia clara. Se você tem foco, você tem um objetivo. Se você tem um objetivo, é mais fácil de você possuir. E oitavo e último ponto: é necessário sabedoria para possuir. Só que não aquela das convencionais, não aquela normal, não aquela das pessoas normais. É aquela que Paulo fala aos Coríntios na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. É esta sabedoria que Deus quer entregar a você, para que você possa possuir. 1 Coríntios 2,9 diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aqui eu já fiquei maluco aqui. Eu quero possuir, então eu vou, porque eu sei que eu já tenho isso conquistado. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabedoria que vem do alto, é ela que me faz possuir. É essa sabedoria que me guia. É essa sabedoria. As coisas estão difíceis para os outros, elas se tornam fáceis para mim. Sabe por quê? Porque eu tenho a sabedoria de Deus, você tem a sabedoria de Deus, então você fica um passo à frente. Você avança porque você caminha com a sabedoria de Deus. E em Josué nós vimos aqui uma sequência, um passar de bastão. Moisés morre e entra então Josué. Sabe qual que é a diferença entre os dois? A diferença entre Moisés e Josué:
Se você for acompanhar aqui a história, depois você lê o livro de Josué, você vai ver que enquanto Moisés lidera aquele povo confuso ali, durante 40 anos, numa viagem no deserto, já nesse término, você vê ali Josué agindo de maneira diferente. Ele lidera um povo que vai direcionado, vai destinado à conquista de Canaã. Ele vai num outro foco, ele vai determinado. Moisés era um líder diplomático, era um líder ali político, era um líder ali que media palavras para falar. Josué já era mais determinante, ele era aquele que encarava as pessoas face a face, ele era mais perfil militar. Josué, por isso ele foi direcionado a conduzir aquele povo até Canaã. Enquanto Moisés ouvia pacientemente as queixas das pessoas, ai, eu não como isso, ai, eu não como aquilo, ai, meu Deus, as queixas que o povo apresentava, Josué, ele confrontou a preguiça no meio do povo, ele confrontou ali aquele povo, ele confrontou o medo, ele confrontou os inimigos, porque ele tinha uma palavra direcionada sobre a sua vida, ele sabia, ele tinha conhecimento de tudo aquilo que estava à sua disposição, e ele vai então para conquistar, porque ele queria ter posse de tudo aquilo que era dele. Ele tinha conhecimento de que ele era tudo aquilo que a palavra de Deus dizia que ele era. Você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Você tem tudo o que a Bíblia diz que você tem. Amém. Moisés levou o povo até o Jordão. Josué cruzou. Josué passou. Existe uma diferença entre o pai e o filho. Existe a diferença entre uma geração e outra geração. Existe uma diferença entre Moisés e Josué. Josué foi fazer algo que os seus pais não tinham feito. Josué foi fazer algo que os seus pais não estavam dispostos a fazer. Entenda que você nunca fará o trabalho de Deus se você estiver imitando aos seus pais, se você estiver imitando a sua liderança, se você estiver imitando pessoas de outra geração. Deus tem algo para a tua vida. Deus tem algo específico para você. Entenda que as outras gerações, elas vieram em um outro tempo. Você vive em um outro tempo. Deus tem algo novo. Deus tem algo novo. Moisés, ele preparou Josué em um mundo que desapareceu para Josué. Um novo mundo foi aberto. Josué entrou por uma nova porta. Ele tinha um novo desafio a passar. Se ele se prendesse, se ele imitasse tudo que Moisés fazia, tudo que Moisés fez, ele não teria vivido aquilo que Deus separou para ele. Você não vai conseguir um trabalho de conquista se você estiver imitando as outras gerações. Você precisa ser você mesmo. Entenda que o conhecimento adquirido é bênção. Mas você não pode viver uma geração que não é a tua. Você tem que romper, você tem que fazer aquilo que Deus tem para você. Deus deu a Moisés uma vara, e com essa vara ele ia por todos os lados. Só que a Josué não. Josué não tinha uma vara. Josué recebeu o livro, e nele medita de dia e de noite. A vara era com Moisés. Moisés se foi, a vara também. Agora vá neste livro, não cesses de falar deste livro, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo nele está escrito. Então tudo prosperará. Então os teus caminhos serão prósperos. Por isso saia dessa mentalidade. E para concluir, Efésios 1, no versículo 3, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito
o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Paulo estava dizendo tudo. Deus nos tem abençoado com toda sorte. Eu tenho um Deus que pode fazer tudo. Nada é impossível para Ele. Nada. Imagina, a baleia engoliu Jonas. Para! Imagina, isso é impossível, isso é literal. Para o meu Deus, tudo é impossível. E se a Bíblia dissesse que Jonas comeu a baleia, eu acreditaria. Se a Bíblia dissesse que Jonas tinha engolido a baleia, eu acreditaria, porque para Deus nada é impossível. Você pode repetir aí? Nada é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Sabe por que isso é importante? Para que você entenda. Sabe por que isso é importante? Para que seja guardado. Porque até que você não entenda isso, até que você não entenda esse princípio, você jamais vai orar de maneira correta. Jamais você vai orar bem. É preciso que seja revelado no seu espírito que para Deus não há impossíveis. Caso contrário, as suas orações permanecerão sendo tímidas. As suas orações permanecerão sendo limitadas. Pensa em alguém que é multimilionário. Já pensaram nessa pessoa? Agora multiplica esses milhões que ele tem. Qual é o problema para essa pessoa te emprestar R$1? Qual é o problema para essa pessoa te dar R$1.000? Qual o problema para essa pessoa te dar R$100.000? Estou falando de um multimilionário. Qual é o problema? Nenhum. Não há problema nenhum para uma pessoa dessa dar uma quantia irrisória. Agora me diz uma coisa, qual é o problema de você orar por uma pessoa que está enferma? Você ora por uma pessoa que está com gripe, você ora por uma pessoa que está com dor no dedinho. Aquela pessoa está com câncer. Aquela pessoa está com câncer. Você tem medo até de pronunciar a palavra. Deus tem poder para curar uma gripe, Deus tem poder para curar um dedinho que está doendo, uma garganta que está... mas não tem poder para curar um câncer. Efésios, nós lemos hoje. Tudo já foi conquistado na cruz. Tudo se encontra nas regiões celestiais. Jesus destruiu a enfermidade. Ele já destruiu. Deus, Ele é maior do que o teu problema. Deus é maior do que a tua saúde. Deus é maior do que qualquer doença que apareça sobre a tua vida. Deus, Ele é maior. Só que você precisa crer, você precisa compreender que você já tem isso para que você possa então possuir. Você precisa desse conhecimento, você precisa ter identificado no seu espírito o poder que esse Deus tem, para que seja destravado então testemunhos de milagres, para que sejam destravados testemunhos. Vender uma casa, com todo respeito, é muito fácil. Curar uma pessoa, trocar o sangue dela, tirar a AIDS da pessoa, para Deus é muito fácil, é um estalar de dedos. E por que é que nós somos tímidos a orar? Por que que isso acontece? Se Deus sara uma dor de dente, isso é a mesma coisa para o nosso Deus, que é multimilionário em
possuir, multimilionário em dar aos seus filhos. É a mesma coisa para ele curar uma dor de dente, curar de uma enfermidade que os médicos desacreditam o paciente. Porque não há impossíveis para Deus. Como estive com Moisés, assim estarei contigo, Josué. Como estive com Josué, assim estarei contigo, Beatriz. Como estive com Josué, assim estarei com você, Renan. Como estive com Josué, assim eu serei com cada um de vocês. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, Ele está comigo. O mesmo Deus que simplesmente levanta um morto que estava ali há 4 dias, já cheirando. É o mesmo Deus que está comigo. A Bíblia diz aqui, eu acredito na palavra, nela eu medito de dia e de noite. O mesmo Deus está comigo. O mesmo Deus que levanta Moisés, o mesmo Deus que levanta Josué, está comigo. O mesmo Deus que diz: Jesus, tem um problema para você resolver na terra. Vai, Jesus, cuida. Só que esse problema vai custar um preço alto, a sua própria vida. Vai, Jesus. O mesmo Deus que vê o seu filho morrendo na cruz e ao 3º dia o levanta, é o mesmo Deus que está contigo. E por que você ainda vive instabilidades? Por que você ainda duvida do poder de Deus? Levanta, desperta. Levanta. Deus está com você. Deus está com cada um de nós. Se eu peço algo a você, é porque eu sei que você tem. Se eu peço, me dê uma carona, é porque eu sei que você tem um veículo para me levar. Se eu peço algo a Deus, pede-me, e eu te darei, porque eu sei que Ele tem. Eu sei que Ribeirão Preto está nas mãos dEle. Mas eu preciso possuir. Eu preciso sair às ruas, eu preciso dar o meu testemunho de vida. A minha vida precisa influenciar o meu vizinho. Caso contrário, de nada vale as nossas reuniões. De nada vale aquilo que eu tenho lido. Se a minha vida não manifesta o poder de Deus, se a tua vida não reflete quem Cristo é. Jesus, ele esteve por mais de 3 anos com seus discípulos, e ele chega no final e diz: eu não acredito, mas vocês não pediram nada em meu nome, portanto peçam aos discípulos. Não limitem a Deus em suas orações. Pare de limitar a Deus. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Paz, alegria. Salomão diz: é melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade. É melhor ter pouco com as bênçãos espirituais do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Provérbios 17:1. É melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. O Senhor, então, terminando, nos dá bênçãos espirituais. Sabe quais são? Não são recursos financeiros. Deus te dá ideias. Deus te dá ideias. Existe uma frase que diz que diferencia o povo judeu do povo cristão. Sabe qual é essa frase? O povo judeu, quando faz o seu clamor, o seu pedido de oração a Deus, o povo judeu, ele pede ideias. O povo cristão pede o quê? Dinheiro. Achando que o dinheiro vai te dar a possibilidade de possuir. E aí você deixa de servir a Deus e começa a servir o dinheiro. Você acredita que o povo judeu, além de ter a bênção de Deus, é um povo próspero?
Você não vê o povo judeu passando grandes dificuldades, grandes necessidades. É um povo que tem ideias, cada hora é uma coisa diferente. Agora, porque nós temos já o conhecimento então de que já fomos abençoados com tudo, por que nós ainda fazemos de maneira errada? Porque nós não temos o verdadeiro conhecimento. Nós temos, mas nós não possuímos. Então que Deus derrame sobre a tua vida ideias extravagantes. Que Deus derrame sobre você ideias extraordinárias. Que Deus derrame sobre você um espírito empreendedor que nada possa te paralisar. Que você olhe para uma tampa amassada na rua e Deus te dê ideias do que fazer com essa tampa amassada. Tamanha é as ideias extraordinárias que Ele quer derramar sobre homens e mulheres criativos nessa noite. Espírito de possuir. As bênçãos estão disponíveis para cada um de nós, mas precisamos possuí-las. E eu declaro sobre a tua vida que você entra em posse da tua herança. Em nome de Jesus, coloque-se de pé no seu lugar. Louve a Deus, exalte a Deus.